Oi, tudo bem com você? Neste vídeo nós vamos trabalhar com a escola literária Parnasianismo. Eu sou a professora Marcela e eu espero que ao final desse vídeo você se sinta tranquilo com relação a esse conteúdo. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos contextualizar essa escola literária. O século XIX, mais precisamente na segunda metade, viveu profundas transformações no modo de enxergar a realidade. Isso porque é nesse momento em que as teorias cientificistas se desenvolvem. Por exemplo, a teoria positivista, que começa a pensar a ciência como única forma verdadeira de explicar a realidade. A partir daí, nós devemos nos lembrar, lá no vídeo de realismo e naturalismo, que a religiosidade começa novamente a perder campo, que há uma crítica muito forte ao romantismo, que idealizava e, portanto, fugia da realidade. O cientificismo, então, começa a tentar tornar a realidade mais palpável, mais compreensível e fugir, portanto, das questões subjetivas, das questões da sentimentalidade. O parnasianismo se situa exatamente neste mesmo contexto histórico. Isso porque eles são contemporâneos. Isso significa que tanto realismo, quanto naturalismo, quanto parnasianismo estão situadas mais para o final do século XIX. No Brasil, era um tempo de proclamação da República, de abolição da escravatura, mas o parnasianismo vai fugir da realidade também. Não como o romantismo fazia, numa tentativa de idealizar e criação de uma outra que correspondesse aos anseios do eu lírico. O parnasiano simplesmente se recusa à realidade. Por isso, a gente vai chamar o parnasianismo de Torre de Marfim. Torre traz a ideia de isolamento e marfim de beleza, de riqueza. A beleza está associada à ideia de ser uma escola essencialmente poética. Diferentemente do realismo e do naturalismo, que vão trabalhar com a prosa, que quando surge é considerado um gênero menor dentro da literatura, o parnasianismo se volta à ideia da grandeza, da beleza que a poesia sempre foi vista. E no Brasil, o parnasianismo fez muito sucesso e foi a escola dominante até a Semana de Arte Moderna em 1922. A Semana de Arte Moderna faz, portanto, uma crítica ao parnasianismo. É importante, então, você se lembrar que o parnasianismo é essa escola poética que convive com realismo e naturalismo, mas que fez tanto sucesso a tal ponto de ter sido criticada na Semana de Arte Moderna. Por trazer a ideia de Torre de Marfim, a gente vai entender que ela está isolada da sociedade. Por isso, há uma tentativa de pregar a arte pela arte. O parnasiano, então, não vai discutir problema social, não discute a sociedade, não se importa com desigualdade, com aparência versus essência, com o comportamento do homem. Nada disso é interesse do poeta parnasiano. O grande interesse dele é um culto à forma. Lembrando que por forma, dentro da literatura, a gente vai entender como métrica, rima e a erudição. Então, uma predileção por um vocabulário absolutamente culto, difícil, às vezes até arcaico. O parnasiano faz bastante isso. A ideia do nome parnasianismo é uma relação com Apolo, que é o deus das artes. Então, ele vivia no Monte Parnasso, então traz essa ideia para que o parnasianismo se volte para a mesma lógica. Por isso, preciosismo, como eu disse, um vocabulário erudito, rima, rara, preciosa. A gente vai ver, por exemplo, rimas de pronomes com substantivos, algo bastante difícil de fazer. E, como eu já disse antes, um vocabulário bastante complexo. E se há uma tentativa de
Positivismo, cientificismo dentro do parnasianismo, ele se recusa à subjetividade. Por isso, vai ser uma poesia bastante descritiva. Vai falar daquilo que é palpável, tangível e que normalmente pode ser visto. Essa não vai ser uma regra de todos os poetas parnasianos, mas é uma das principais características da escola parnasianismo. Vou te mostrar um poema para ver se tudo isso fica um pouco mais claro. Olha o poema então chamado Vaso Chinês. Comece percebendo a noção do descritivismo que já vai estar dentro do título. Ou seja, esse eu lírico não vai falar de si. A preocupação dele é com algo bonito que pode ser visto e descrito. Estranho mimo, aquele vaso. Viu. Comece chamando a sua atenção para essa construção. Viu. Imagina a dificuldade de fazer rima com isso. E eles vão fazer. Viu casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Deixa eu te mostrar um pouquinho a forma dessa poesia. Primeira coisa que a gente vai olhar é a rima. Você lembra que num vídeo super inicial dos estudos de literatura, eu te mostrei como fazer rima em métrica? Então a primeira coisa é a gente identificar o primeiro som da poesia e chamá-lo de A. Esse som vai se repetir aqui, ó, em luzidio, também vai ser A. E a gente vai ver que ele também vai se repetir lá em doentio e sombrio. Perfumado é o som B, porque é o segundo que aparece, que vai rimar com bordado e que vai rimar com enamorado e também com lavrado. Então a gente começa a perceber um preciosismo aí no uso da rima. Esse esquema de rimas AB, BA, BAB, que vai cruzando entre os quartetos, era bastante utilizado pelo Camões. Ou seja, os parnasianos vão beber numa fonte clássica. Daí a ideia do nome, Monte Parnasso. A segunda coisa que a gente pode visualizar é que se trata de um soneto. Lembra então que soneto é essa forma fixa que trabalha com 2 estrofes com 4 versos, chamadas de quartetos, e 2 com 3 versos, chamadas de terceto. E vai fazer isso, o texto inteiro. Vou ler com você as demais estrofes para você perceber o vocabulário, o preciosismo dessa linguagem. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Nessas 2 primeiras estrofes, a gente pode ver, portanto, a descrição de como um artista fez esse vaso chinês, de que sentimentos esse artista colocou no vaso. É como se ele tivesse colocado o seu sofrimento amoroso, a sua paixão, no modo como o trabalhou, com flores vermelhas. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin, de olhos cortados, a feição de amêndoa. Vamos olhar para a forma dos tercetos. Então a gente vê a predominância da rima. Volto a chamar a sua atenção para esse tipo de construção pronominal aqui, que vai fazer rima e é algo bastante difícil, raro dentro da poesia. A gente continua vendo a ideia de descrição do sentimento que está dentro desse vaso, né? O sentimento que o artista utilizou para esculpir, para pintar esse vaso. Portanto, volto a concluir com você, poesia parnasiana é descritivista, é a ideia de arte pela arte, a preocupação é a beleza, é o preciosismo, é a ideia de arte clássica. Dá para ver por que fez tanto sucesso, né? A gente não teve isso no Brasil. O principal poeta que inspira é português, é o Camões. E aqui no Brasil, quando se encontra isso no final do século XIX, numa época em que a imitação da Europa estava a todo vapor, fez muito sucesso. Não é para menos, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco com você sobre os autores dessa escola literária. Eu espero você. Até lá!